noticiário do último final de semana tem algumas questões que são importantes aí a serem tratadas. Uma é a questão que esta semana deve ser votado o relatório do deputado Samuel Moreira, PSDB São Paulo, da Comissão Especial para a reforma da Previdência. O relatório incorporou uma série de modificações que nós já tínhamos dito aqui há semanas, que eram essenciais. A proposta enviada pelo governo era uma proposta ruim, com maldade, várias coisas de maldade, de gente má. Por exemplo, o fim do benefício de prestação continuada aos idosos carentes, deficientes, né? Eles estavam cortando o benefício, o BPC. E muitos falavam, a reforma acaba com o privilégio de ricos. Os ricos sabem o que é BPC? Eles estavam querendo acabar com o abono do PIS. O governo, Paulo Guedes, o gênio da raça que não tem um livro. PIS, rico sabe o que é PIS? Rico tem PIS? Sabe o que é o Programa de Integração Social, que nasceu a 7 de setembro de 1970? Eu tenho PIS desde início de 71, né? Quando eu comecei a trabalhar. Então, a pergunta que eu faço é, tem que acabar privilégios? Mas estava na proposta do governo, então foi derrubado. O BPC, que vai manter, pela proposta do relator, a questão do abono do PIS, um salário mínimo. Eu expliquei a questão dos salários mínimos regionais, vocês se recordam. Tem a questão que capitalização fora, aposentadoria rural mantém, etc. Tudo aquilo que nós falamos aqui. E a exclusão de estados e municípios. Né? Porque a nossa república está aqui na nossa Constituição, aquilo que eu sempre, a todo momento, leio para vocês. E por que eu leio? Leio porque ela tem de ser, e aqui tem até uma edição pequena que eu queria até mostrar para vocês, da Constituição, porque a gente pode levar até no bolso. Que isso aqui que a gente tem de garantia, põe no bolso e guarde. Essa edição é da Câmara, foi uma edição da Câmara do STF, desculpa. Essa edição é do Supremo Tribunal Federal e é bem bacana. Bem interessante, que vale a pena tê-la tal. Diz o artigo 1 da Constituição: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito. Ou seja, a federação é uma cláusula pétrea, né? Está aqui que ela é formada por estados, Distrito Federal, são 26 estados, um Distrito Federal, e pelos municípios. Lembrar, e aí é uma coisa que eu sempre destaco aí para vocês, que não é possível, aqui artigo 60, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. E aí apresenta as propostas e o parágrafo 4º do artigo 60. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Portanto, são cláusulas pétreas. Pétreas, elas só poderão ser modificadas por uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, de acordo com o que determina o artigo 60, não pode alterar essas 4 incisos aqui. Né? Entre outros, a forma federativa de Estado, que é determinada no caput do artigo 1º da Constituição. Sendo assim, o Congresso Nacional não pode alterar o sistema previdenciário das 27 unidades federativas, a princípio, dos 26 estados do Distrito Federal, e no caso dos municípios, são cerca de 5.500 no Brasil, 2.100 tem o seu próprio sistema previdenciário, Portanto, não pode ser alterado, e cada um tem a sua especificidade. Portanto, não pode haver uma medida única de Brasília. Aquilo também que nós sempre falamos aqui e explicamos, né? A reforma do sistema previdenciário da União. Depois vai se dar um prazo, pode ser que seja esse o caminho, 180 dias, por exemplo, um semestre, para que as assembleias estaduais, a Câmara Distrital do DF e mais as câmaras municipais, de 2.100 municípios, acerte seus programas previdenciários. Porque cada um, volta a dizer, tem estados que é superavitária a previdência. Amazonas, tem outro que tem alguns super deficitários. Exemplo, Rio Grande do Sul. Então, no relatório, que vai começar agora, deve ser aprovado nessa semana, vai entrar então todas essas discussões, né, que são questões aí centrais que nós vamos estar atentos e acompanhando com vocês todo esse processo.